Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Hoje nós vamos fazer a análise super detalhada da questão de número 124, prova do Enem 2022, Enem no caso, sua versão PPL, ou também chamado Enem segunda aplicação, prova azul. Aqui no canal, galera, lembrando para quem é novo, para quem está chegando agora, eu faço análise completa das questões do Enem. Então, para você que estuda por questões, para você que está buscando uma preparação diferenciada, sem dúvida nenhuma aqui é o lugar. Vamos começar primeiro fazendo a leitura do enunciado para a gente entender o tema envolvido na questão e aí sim debatermos um pouco sobre ela. O enunciado diz: uma prática que os brasileiros costumam realizar é a degustação de doces em compotas. O conhecimento popular indica que não é aceitável deixar o mesmo talher usado na degustação e levado à boca dentro da compoteira aberta em contato com o doce. Essa indicação se deve ao fato de que o doce, no pensamento popular, poderá azedar. Essa prática popular encontra respaldo no pensamento científico, uma vez que o doce realmente poderá azedar em razão do quê? E aí você tem as opções de respostas: oxidação do doce pelo contato com o ar, contaminação por micro-organismos que irão fermentá-lo, ação das enzimas salivares que foram transferidas para o doce após a degustação, evaporação dos conservantes que mantêm a solução da compota em equilíbrio químico ou degradação dos componentes doces da compota em reação dos compostos químicos do talher. Galera, primeiro, para a gente começar a nossa análise da questão, eu confesso para vocês que eu gostei muito dessa questão do Enem, porque aqui o Enem ele saiu um pouquinho da caixinha. Ou seja, a gente está vendo que o Enem ele está voltando a ser uma prova mais técnica, claro, sempre dentro de todo o contexto que a gente já está acostumado, mas essa questão ela é de conhecimento popular, assim, de mundo, conhecimento de mundo, sabe? Então, achei muito legal, porque é uma coisa que você ouve falar, né? Ah, cuidado, leite azedar, não sei o que azedar. Né? Se ouve muito falar na palavra azedar e muitas vezes você não entende o que é. Por isso que é importante, por exemplo, eu como professor, quando estou ali ministrando uma aula para o meu aluno de um determinado conteúdo, em todo momento eu preciso sair da caixinha. Ou seja, eu preciso estar toda hora ali falando para o aluno aquele conteúdo e linkando aquilo que eu estou falando com o conhecimento de mundo, com coisas que acontecem no cotidiano. Porque os vestibulares estão cada vez mais nessa pegada, galera. Preparar o aluno para a vida, ver se ele sabe avaliar aqueles conhecimentos que ele adquiriu no ensino médio dentro de uma realidade. No caso dessa questão, todos vocês com certeza já se depararam com isso aqui. Isso é muito coisa de vó, né? Principalmente, meu netinho, não vá comer o doce, depois meter a colher lá dentro de novo, senão ele vai azedar. E de fato azeda. E aí o que acontece, galera? As explicações que ele está dando aqui, ó. Oxidação do doce pelo contato com o ar. Bom, para e pensa comigo o seguinte. Se fosse uma oxidação pelo contato com o ar, o fato de você colocar a colher lá dentro não iria exercer a menor diferença. Vocês concordam comigo? Aí a tua avó ia dizer para você assim, se a letra A estivesse certa, a tua avó ia dizer para você: meu netinho, não abra o doce, porque se você abrir o doce ele vai azedar. Aí você vai perguntar: mas vovó, como é que eu vou comer o doce sem abrir o pote? Né? Então não tem nenhum problema. Você abre o pote, fecha o pote, abre o pote, fecha o pote. Isso aí não vai praticamente azedar o doce. Agora, meteu a colher usada lá dentro, isso acontece. Então, isso prova que é alguma coisa na colher e não no ar. Vocês estão entendendo a lógica do raciocínio? Que se fosse só alguma coisa que tivesse no ar, só o fato de você abri-lo já faria com que ele azedaria mais rápido, né? Ele viesse a azedar mais rápido. Contaminação por micro-organismos que irão fermentá-lo faz todo sentido do planeta a alternativa B. A nossa boca, galera, ela é extremamente contaminada por micro-organismos. Não, professor, pelo amor dos deuses, eu escovo meu dente, eu limpo.
Beleza, mas mesmo você exercendo toda a tarefa de limpar, higienizar a boca, que precisa fazer, a nossa boca tem uma microbiota natural. É igual o nosso intestino, galera. O nosso intestino é praticamente um planeta habitado por micro-organismos. E é muito bom que esses micro-organismos estejam no intestino, porque eles ajudam na digestão, eles ajudam produzindo alguns tipos de vitaminas, eles ajudam no equilíbrio de várias coisas que acontecem no nosso corpo. Então, como você aprende na biologia, ali é uma relação de simbiose muito bonita, né? O micro-organismo está lá se alimentando das coisas que estão no nosso intestino e, ao mesmo tempo, ele está produzindo coisas que são importantes para nós e nos protegendo também de vários tipos de doenças. Inclusive, hoje, muitas pessoas têm sérios problemas de saúde por conta de um problema chamado disbiose intestinal. Eu não vou entrar muito nessa parte da coisa, galera, apesar de ser um tema que me interessa bastante, eu estudo muito a respeito, porque não é minha área de atuação, não sou médico para falar disso. Mas assim, de muita coisa que eu leio a respeito, a disbiose intestinal está associada, por exemplo, a hábitos alimentares. Então, pessoas que têm hábitos alimentares ruins, o cara só come alimento processado ou ultraprocessado, isso vai se refletir no tipo de microbiota que tem no intestino dele. Então, aquela microbiota vai ser uma microbiota não tão saudável, bactérias não tão boas quanto a de um indivíduo que se alimenta de forma saudável, pratica atividade física e por aí vai, tá? Então, nossa boca é idem, tá, gente? Nossa boca tem vários micro-organismos. Só o fato de você colocar a colher e comer, você já contaminou. Por isso que a gente não fica compartilhando colher usada, né? Porque isso aí transmite doença. Então, pensa que se a boca está cheia de bactérias e você pega essa colher cheia de bactérias e mete ela dentro de um pote com doce, o que vai acontecer? Aquilo ali, gente, é banquete para bactéria. Essas bactérias que estão na colher vão passar para o doce, vão começar a se alimentar daquele material, vão se reproduzir, né? E essa alimentação geralmente é por processo fermentativo, não exclusivamente por processo fermentativo, tá, gente? Mas pode acontecer. E essas reações que as bactérias fazem, tá, gente? Elas podem produzir vários tipos de ácidos. Alguns tipos de bactérias podem produzir compostos nitrogenados, isso vai variar bastante, tá? E aí vai acontecer naturalmente esse processo fermentativo, que vai azedar, vai estragar aquele alimento. Quando a gente fala em azedar, é porque a ação bacteriana ali, ela está produzindo, galera, compostos que têm sabor azedo. Um exemplo de um cara produzido em um tipo de fermentação é o ácido lático, que ele é produzido, por exemplo, na fermentação lática. Existem vários tipos de fermentação, inclusive eu já abordei com vocês aqui no canal. Se você é seguidor aqui do canal, você já deve ter me ouvido falar nisso, tá? Já falei para vocês que existem vários tipos de fermentação, a gente resolveu uma questão do Enem que falava de fermentação, e aí naquela ocasião eu tinha dado uma mini aula para vocês, falamos sobre fermentação acética, que é a fermentação que acontece no vinagre. Tem a fermentação alcoólica, por exemplo, que é a fermentação que acontece no caldo de cana, né? Quando você está fermentando ali o caldo de cana. Tem a fermentação lática, que é a fermentação que acontece no leite. Tem vários tipos de fermentação, tá, gente? Cada uma delas com uma característica própria e particular. E aí, como eu falei para vocês, alguns tipos de fermentação vão produzir ácidos, e esses ácidos acabam por deixar o alimento com sabor azedo. Você deve se lembrar das suas aulas de química inorgânica que os ácidos, como característica geral, eles têm sabor azedo, né? O limão, por exemplo, tem sabor azedo, o limão é ácido. Ácidos, de um modo geral, têm sabor azedo. Então, quando a sua avó, quando alguém da sua família fala, não sei o que, azedou, o que isso significa na prática? Que a contaminação por micro-organismos daquele alimento já está tão grande que se você comer aquilo ali, certamente você vai passar mal. E antes que vocês coloquem aqui nos comentários uma dúvida que sim, é uma dúvida que tem lógica e é pertinente. Professor, então se a comida está azeda, porque tem muito ácido, se eu neutralizar esse ácido, eu não poderia comê-la novamente? E a resposta é não, você não pode comer.
Por quê? Porque a proliferação por micro-organismos já atingiu um tamanho tal que se você comer aquilo ali, você vai passar mal. Lembrem-se que bactérias produzem toxinas, produzem compostos tóxicos. Então, não é simplesmente aquela substância que tem sabor azedo, são várias outras. Então, gente, é o tipo de alimento que comeu e passou mal. É automático, tá? Então, é lógico que faz todo sentido a gente marcar a letra B. É sim uma contaminação por micro-organismos que vão fermentar esse tipo de alimento, porque é aquilo que eu falei. A nossa boca está cheia de micro-organismos, você bota a colher, esses micro-organismos passam e vão para aquele alimento, tá? A ação das enzimas salivares que foram transferidas para o doce não tem relação com enzima, tá, gente? Isso não é enzima que vai lá e azeda, são bactérias. A letra D é meio que absurdo, ó, com evaporação dos conservantes que mantém a solução da compota em equilíbrio. Então, tipo, tu vai colocar a colher lá e os conservantes vão evaporar. Qual é a relação entre colher e evaporação, sabe? Letra E. Degradação dos componentes doces da compota em reação com os compostos químicos do talher. Talher, gente, é feito de aço inox via de regra. E aço inox tem uma reatividade praticamente zero. É um composto inerte, tá? Então, não posso dizer que quando os compostos químicos do talher entram em contato com o doce, ocorre uma reação de degradação. Porque se fosse assim, onde eu colocasse a colher, ele ia degradar esses alimentos. Não faz o menor sentido, tá? Então, claro que a alternativa na letra B. Eu resolvi com vocês essa questão número 124, gente, para fazer parte da nossa playlist Enem PPL 2022. Ela talvez nem entraria aqui na parte de análise química, porque vocês estão vendo que ela tem meio que um toque de biologia, né? Algumas questões, naturalmente, da prova do Enem, elas acabam dividindo um pouco essa questão de conhecimentos químicos relacionados a conhecimentos biológicos. Por exemplo, o processo fermentativo você pode estudar na química e na biologia. Os ciclos biogeoquímicos que caem bastante no Enem, já falamos aqui de ciclo do nitrogênio no canal, numa dessas resoluções de questões do Enem, podem aparecer tanto na biologia quanto na química. Então, essa questão aqui, eu poderia colocá-la, que resolvi com vocês, uma questão que com conhecimento químico eu consigo fazer, mas um professor de biologia também tranquilamente resolveria ela, porque é da área também de atuação dele, beleza? Questão, galera, que não tem mais o que colocar, tá? É basicamente essa análise que dá pra gente fazer. Recomendo fortemente você maratonar os vídeos aqui do canal, que todas as questões aqui do canal que tem conteúdo técnico específico, eu passo para vocês uma aula antes ali, a gente começa fazendo uma revisão do assunto, puxa de lá, vem de cá, para a gente ver a teoria do assunto e assim resolver a questão. Essa é a melhor forma, gente, é a melhor forma de você se preparar para a prova do Enem. Professor, como é que eu acho todo esse material? Esse material riquíssimo, gente, está gratuito, disponível aqui no canal. É só você procurar playlists aqui. Aí tem Enem 2022 principal, PPL, Enem 2021 principal, PPL, Enem 2020 digital. Tem uma versão do Enem que eu resolvo também o digital, que era logo quando chegou o digital a prova era diferente. Então, tá tudo aqui, galera. É maratonar que eu tenho certeza que você vai arrebentar na prova do Enem, beleza? Sabiam dessa curiosidade de alimentos azedar e a explicação disso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui e muito em breve eu vejo vocês no próximo vídeo de análise do Enem PPL 2022. Abraço, gente. Até lá. Valeu!